Muito bom dia, meus queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Nós vamos ler um texto aqui na Palavra de Deus, um texto que se encontra no Evangelho de Marcos. O capítulo é de número 3, o versículo é de número 13. Depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Veja bem, Jesus, quando começou seu ministério terreno, ele chamou após ele uma grande multidão. Jesus pregava o evangelho para ricos, para pobres, para pessoas cultas, para pessoas semi-analfabetas. Jesus não tinha distinção entre este ou aquele, não fazia acepção de pessoas, assim como também não faz. Jesus, sendo Deus, ele vê o ser humano como único, como igual. Então, para Deus, da mesma forma que ele ama um, ele ama outro. E Jesus chamou: vinde após mim, venham após mim. E por várias vezes nós ouvimos esse convite de Jesus: vinde a mim, todos vós, vinde a mim. Mas é bem verdade que quando recebemos o convite, nós temos a prerrogativa de aceitar o convite ou de negar o convite. A grande maioria esmagadora recusaram o convite. Daquela grande multidão, nós vemos mais adiante um grupo de 70 seguindo a Jesus. Esse grupo era mais restrito naquele número dos 12 que seguia Jesus. Mas mesmo naquele grupo dos 12, haviam 3 que parece fazia parte dos momentos mais íntimos de Jesus: Pedro, Tiago e João. É impressionante, em várias ocasiões, nós vemos apenas esses 3 discípulos bem mais perto de Jesus. Me recordo um momento quando Jesus ressuscitou a filha do chefe da sinagoga, Jairo. Quando foram para a casa deles, entraram tão somente Jesus, Pedro, Tiago e João. E ali Jesus orou e a menina ressuscitou. Recordo também numa outra oportunidade onde Jesus se transfigurou no monte e apareceu ali também Elias e Moisés. E quem estava lá com eles, presenciando tudo? Pedro, Tiago e João. Nós observamos também num outro momento nas Sagradas Escrituras, quando Jesus, ali no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Jesus, em agonia, foi orar e pediu que os discípulos orassem por ele, orassem com ele. E por várias vezes, Jesus chega, eles cansados que estavam, Jesus os encontrou dormindo. Quem? Pedro, Tiago e João. Chama-me a atenção que, apesar dos 12 estarem sempre com Jesus, aqueles 3 estavam presentes em alguns momentos assim bem especiais. Aí eu pergunto, por que Jesus os escolhia entre os demais? Por que essa predileção de Jesus? Aí vem algumas tentativas de resposta. Será que era porque eles eram pescadores? Foi um dos primeiros que Jesus chamou para segui-lo. Vinde após mim e eu os farei pescadores de homens? Talvez não. Será que era porque eles eram confiáveis? Eles sabiam guardar segredos.
Muitas pessoas têm dificuldade de guardar segredo. Daí um ditado: se você quer guardar segredo, conte apenas para você e Deus. Porque, de fato, nem todas as pessoas têm a capacidade, têm a habilidade de guardar segredos. Mas interessante, quando Jesus, no Monte da Transfiguração, se transfigurou diante deles, Jesus pediu que eles guardassem segredo até depois da ressurreição. E tudo indica que eles assim procederam. Nem mesmo os outros discípulos tomaram conhecimento disso. Seus familiares tomaram conhecimento disso. Mas será que era porque eles eram confiáveis? Homens que guardavam segredo? Também acho essa possibilidade assim um tanto quanto frágil. Bem, poderíamos pensar, quem sabe porque esses tinham o dom de escritores, afinal de contas, eles escreveram boa parte do Novo Testamento. Pedro escreveu as suas cartas, João escreveu as suas cartas, o Evangelho, João escreveu o Apocalipse, Tiago também escreveu a sua carta. Será que era porque eles futuramente seriam escritores da Bíblia, do Novo Testamento, de uma forma especial, e Jesus queria que eles estivessem em loco para poder narrar esses feitos extraordinários, miraculosos? Também acho que não é bem por aí. Bom, então, o que fazia desses discípulos serem tão preteridos por Jesus, tão queridos por Jesus? Eu acredito, particularmente, na minha humilde forma de ver e interpretar esse texto nesta manhã junto com vocês, que esses discípulos tinham uma peculiaridade entre os demais. E quais eram? Passo a considerar para vocês juntamente com as crianças. Quando éramos ainda criança, bem infante, nas nossas escolinha bíblica dominical, as nossas professoras nos ensinavam, e eu recordo disso com muito carinho. Tinha uma canção que nós aprendemos e até hoje nós cantamos e ensinamos os nossos infantes a cantarem também. Esta canção nos ajuda a responder, pelo menos em parte, do porquê Jesus tinha uma predileção por esses 3 discípulos. E qual era esse canto? Qual era esta canção? Você está lembrado? Aqui está a nossa viola. Meus irmãos pequeninos, meus irmãos infantes, meus irmãozinhos, lembram que as professoras da Escola Bíblica Dominical ensinam você também essa questão, esta música? Que resposta é para a indagação de hoje? E qual é a canção? Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede e não pegaram nada, jogaram a rede e não pegaram nada, jogaram a rede e não pegaram nada, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinho, no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia.
Galileia. Eu creio que tanto eu quanto você voltamos lá na nossa infância, quando nós começamos a refletir sobre a experiência desses 3 discípulos. E na tentativa de resposta, eu considero que a razão porque eles estavam sempre mais próximos de Jesus, ele sempre era preterido por Jesus, aqui há uma via de mão dupla. Aquilo que eles viam em Jesus e aquilo que Jesus via neles. Eles davam a Jesus prioridade. Nós damos prioridade àquilo que é importante para nós. Eles conseguiam ver Jesus como algo muito importante. E com relação a essa prioridade nas suas experiências do dia a dia com Jesus, eu consigo ver esses homens sendo homens obedientes, eu consigo ver esses homens sendo homens de fé e consigo ver esses homens com um amor muito profundo por Jesus. Porque senão, ao contrário dos outros, sem nenhum demérito aos demais, que foram grandes homens de Deus, e depois os demais discípulos que saíram pregando o evangelho, mas esses homens amaram a Jesus de uma tal maneira que até a forma como eles foram martirizados foi uma coisa diferente. E eu creio que essas qualidades devem estar no meu coração, no seu coração. E nós precisamos mesmo vivenciar isso. E através da nossa experiência, do nosso testemunho, ensinar os nossos filhos, os nossos infantes, a amarem a Deus de todo o seu coração. Ter fé em Deus, fé, muita fé em Deus, e obedecer a Deus e obedecer também a sua palavra. Eis o segredo de estar mais perto de Jesus. Que Deus lhe dê um bom dia, tenha um excelente dia na presença do Rei Jesus e lembre-se, Deus proverá.